O sol da manhã de 15 de março de 1834 iluminava os currais da feira de gado de Flores, quando Antônio Lima, 38 anos, vaqueiro respeitado por sua habilidade com o laço, sentiu o peso do olhar de Joaquim Albuquerque atravessar o terreiro empoeirado. A tensão entre as famílias, que há anos fermentava como garapa no ponto de virar cachaça, estava prestes a transbordar o pote. Antônio ajustou o chapéu de couro sobre os olhos encovados e seguiu conduzindo o gado que trouxera para vender, fingindo não notar o desafio silencioso que pairava no ar. Os Lima haviam chegado ao Pajeú na virada do século XVII, descendentes de vaqueiros nordestinos que, com o tempo, transformaram o conhecimento em propriedade. Começaram tangendo gado alheio, dormindo ao relento nas noites de lua cheia, até acumularem rebanho próprio. Já dominavam 5.000 cabeças de gado e 3 fazendas estrategicamente posicionadas próximas aos melhores bebedouros naturais da região. José Lima, patriarca de 67 anos, havia construído seu império com as próprias mãos, decoradas por cicatrizes de espinhos e marcas de sol. Seus 5 filhos cresceram sobre lombos de cavalos, aprendendo a ler o céu antes mesmo de conhecerem as letras. Os Albuquerque representavam outra linhagem de poder. Descendentes de portugueses agraciados com sesmarias na época colonial, mantinham laços estreitos com autoridades provinciais. Francisco Albuquerque, 62 anos, comandava a Guarda Nacional local desde 1821. Seus 4 filhos haviam estudado em Recife, retornando ao sertão com anel de bacharel no dedo e sede de poder político. Controlavam a Câmara Municipal, o cartório e os principais cargos administrativos da região. Terra se conquista com papel, não com espora, costumava dizer Francisco aos filhos, enquanto assinava mais um documento que expandia suas propriedades. A disputa por terras de pastagem havia começado em 1830, quando uma prolongada estiagem forçou os rebanhos a disputarem as poucas fontes de água permanentes. José Lima, conhecedor do sertão como a palma da mão, havia mapeado e cercado 3 olhos de água estratégicos, antes mesmo que os Albuquerque percebessem seu valor. Joaquim Albuquerque, 41 anos, primogênito de Francisco, considerou aquilo uma afronta pessoal. Os Lima estão se esquecendo de seu lugar, comentou durante um jantar na fazenda Bom Jesus, propriedade principal da família, enquanto cortava a carne assada com gestos precisos de quem está acostumado a dividir o que é dos outros. A rivalidade escalou quando, nas eleições para a Câmara Municipal de 1832, os Lima decidiram lançar seu primeiro candidato, desafiando o monopólio político dos Albuquerque. Manuel Lima, 35 anos Bari, segundo filho de José, homem letrado que havia estudado com padres em Olinda, conquistou o apoio dos pequenos criadores, comerciantes e artesãos locais, incomodados com os impostos que favoreciam apenas os grandes proprietários. Para surpresa geral, venceu a eleição por uma margem estreita, instalando-se numa cadeira que os Albuquerque consideravam sua por direito natural. A resposta não tardou. 3 semanas após a posse, a casa de Manuel Lima na vila foi incendiada durante a madrugada. Ele escapou com vida por acaso. Havia saído para atender um parto difícil na casa de um agregado. O fogo consumiu não apenas a moradia, mas também todos os documentos relativos às terras recém-adquiridas pela família. Sem provas, mas certos da autoria, os Lima prometeram vingança, ainda que a servissem fria como a água das cacimbas profundas. O estopim veio naquela feira de março de 1834. Enquanto Antônio Lima negociava a venda de 50 cabeças de gado para um comerciante de Caruaru, foi abordado por Pedro e João Albuquerque, filhos caçulas de Francisco, acompanhados por 5 capangas armados até os dentes. A discussão começou por um motivo aparentemente trivial, a qualidade do gado sendo vendido, mas logo evoluiu para insultos familiares. Lima é nome de fruta que qualquer um chupa, não de homem que merece respeito, disse Pedro, autossuficiente para que todos ao redor ouvissem. A feira inteira silenciou, como se o próprio sertão prendesse a respiração. Antônio, homem conhecido por sua temperança,
Apenas alisou o cabo do facão na cintura e respondeu: melhor ser fruta que dá sustento que ser árvore que só faz sombra para a cobra descansar. O primeiro tiro veio da garrucha de João Albuquerque, acertando o ombro de Antônio. O segundo partiu da arma de um vaqueiro dos Lima, atingindo Pedro no peito. Em questão de minutos, a feira transformou-se num campo de batalha, com dezenas de tiros cruzando o ar carregado de poeira. Quando o tiroteio cessou, o saldo era trágico. Pedro Albuquerque morto, junto com 3 vaqueiros dos Lima e 2 comerciantes que tiveram o azar de estarem no caminho das balas. A notícia chegou à fazenda de Francisco Albuquerque ainda antes do corpo do filho. O patriarca, que jogava cartas com o juiz de direito recém-chegado da capital, ouviu o relato sem derramar uma lágrima. Quando o mensageiro terminou, Francisco apenas disse: a partir de hoje, onde houver um Lima, haverá sangue na terra. O juiz, testemunha involuntária daquela declaração de guerra, tentou argumentar sobre a necessidade de um processo legal, mas seus protestos caíram em ouvidos surdos. Os meses seguintes transformaram o Pajeú num território sem lei. Os Lima, antecipando represálias, converteram suas fazendas em fortalezas. Vaqueiros tornaram-se sentinelas armadas, mulheres aprenderam a atirar, crianças serviam como vigias nos pontos altos. José Lima, já envelhecido, mas ainda lúcido, desenvolveu um sistema de comunicação usando sinais de fumaça durante o dia e tochas à noite, permitindo que suas propriedades espalhadas se alertassem mutuamente sobre movimentações suspeitas. A primeira grande ofensiva dos Albuquerque veio em julho de 1834. Uma força de 27 homens, liderada por Joaquim e João, cercou a fazenda Canafístula, propriedade secundária dos Lima, durante a madrugada. O ataque começou com tiros nas janelas e tochas lançadas sobre o telhado de palha. Os 7 vaqueiros que defendiam a propriedade lutaram até o último cartucho, mas foram sobrepujados pelo número superior de atacantes. Ao amanhecer, a fazenda estava reduzida a cinzas, o gado disperso e 5 homens dos Lima jaziam mortos, seus corpos dispostos em forma de cruz no terreiro, como aviso macabro. A resposta veio 2 semanas depois, quando uma caravana transportando o juiz de direito de volta para Recife, escoltada por 8 homens dos Albuquerque, foi emboscada na Garganta do Inferno, desfiladeiro estreito a meio caminho entre Flores e Triunfo. O ataque, meticulosamente planejado por Manuel Lima, resultou na morte de toda a escolta. O juiz foi poupado, mas forçado a engolir os documentos que carregava, petições preparadas por Francisco Albuquerque para confiscar terras dos Lima sob acusações forjadas de dívidas fiscais. O Senhor é testemunha de que respeitamos a lei, mesmo quando ela se vende aos poderosos, disse Manuel ao juiz aterrorizado. Volte para Recife e conte o que viu aqui. Diga que no Pajeú a justiça de Deus chega mais rápido que a dos homens. O magistrado nunca mais retornou ao sertão, renunciando ao cargo assim que chegou à capital. O ano de 1835 viu a guerra familiar atingir patamares ainda mais brutais. Francisco Albuquerque, utilizando sua influência como comandante da Guarda Nacional, conseguiu declarar os Lima como perturbadores da ordem pública, autorizando oficialmente a perseguição à família. Com a lei do seu lado, os Albuquerque intensificaram os ataques, agora sob o manto da legalidade. Em abril daquele ano, José Lima, patriarca da família, foi preso sob acusação de sedição e levado para a cadeia de Serra Talhada. A prisão do velho Lima foi cuidadosamente planejada por Joaquim Albuquerque. Sabendo que José participaria da festa do padroeiro em Afogados da Ingazeira, montou uma emboscada na saída da vila. O patriarca, que viajava com apenas 2 homens de confiança, foi surpreendido por uma força de 15 guardas nacionais. Seus acompanhantes morreram no local, enquanto José foi espancado, amarrado a seu próprio cavalo e arrastado por 3 léguas até a cadeia. A notícia da prisão e humilhação pública de José Lima uniu a família como nunca antes. Manuel assumiu a liderança e, em uma decisão que surpreendeu até mesmo seus irmãos, decidiu buscar aliados fora do Pajeú,
viajou secretamente até os confins de Pernambuco e Paraíba, estabelecendo contatos com bandos de cangaceiros e famílias rivais dos Albuquerque em outras regiões. Em 2 meses, havia montado uma força de 43 homens bem armados, muitos deles veteranos de conflitos anteriores, com experiência em táticas de guerrilha. O resgate de José Lima da cadeia de Serra Talhada ocorreu na madrugada de 12 de junho de 1835. O ataque, conduzido com precisão militar, surpreendeu os guardas, que mal tiveram tempo de pegarem armas. Manuel liderou pessoalmente o grupo que arrombou a cela onde o pai estava mantido. Encontrou-o debilitado por meses de maus tratos, com marcas de tortura evidentes nas costas e pernas. "Pai, viemos levá-lo para casa", disse, enquanto cortava as cordas que prendiam os pulsos do velho. José Lima, no entanto, não sobreviveria para ver o desenrolar da guerra que ajudara a iniciar. Faleceu 3 dias após o resgate, em consequência dos ferimentos e da pneumonia contraída na umidade da cela. Seu funeral, realizado na calada da noite para evitar ataques, reuniu não apenas os Lima, mas também representantes de famílias de pequenos proprietários que viam na resistência contra os Albuquerque uma luta contra o poder arbitrário dos coronéis da região. Sobre o túmulo do pai, os 5 filhos Lima fizeram um juramento de sangue. Cortando as palmas das mãos com o mesmo punhal, misturaram seu sangue à terra que cobria o patriarca e prometeram não descansar até que o último Albuquerque fosse exterminado do Pajeú. A guerra familiar havia transcendido questões de terra e poder. Agora era uma vendetta sagrada, passada de geração a geração como herança mais valiosa que qualquer propriedade. Os anos seguintes viram o conflito se espalhar como fogo na caatinga seca. As feiras de gado, antes centros de comércio e sociabilidade, tornaram-se campos de batalha regulares. A população local desenvolveu um sexto sentido para detectar quando membros das famílias rivais estavam presentes, evacuando rapidamente o local para evitar tornarem-se vítimas do fogo cruzado. As feiras eram mais perigosas que as caatingas, contariam depois os sobreviventes daquela época, porque era ali que os bandos se encontravam de frente, sem a proteção das emboscadas. As festas de padroeiro, outro pilar da vida sertaneja, também se militarizaram. Em agosto de 1836, durante a festa de Nossa Senhora das Dores em Flores, um encontro casual entre João Albuquerque e Antônio Lima resultou num tiroteio dentro da própria igreja. 3 devotos morreram atingidos por balas perdidas e o padre Cícero Bandeira, que tentou intervir, perdeu a mão direita ao tentar proteger o sacrário. O bispo de Olinda, ao receber notícias do sacrilégio, enviou uma carta excomungando ambas as famílias, punição que, no sertão profundamente religioso, deveria ter peso considerável, mas que na prática apenas adicionou combustível ao ódio mútuo. Francisco Albuquerque, patriarca dos Albuquerque, faleceu em fevereiro de 1837, não em combate como seria de esperar, mas vítima de um derrame cerebral enquanto redigia mais uma petição para confiscar terras dos Lima. Joaquim assumiu a liderança da família e, diferente do pai que preferia usar a lei como arma, adotou táticas ainda mais violentas. Contratou matadores profissionais vindos de Alagoas e Bahia, homens sem conexão com o Pajeú e, portanto, de difícil identificação pelos Lima. O auge da brutalidade ocorreu em setembro de 1837, quando Teresa Lima, 18 anos, filha caçula de José, estava para se casar com o filho de um aliado da família. Na véspera do casamento, enquanto preparava seu enxoval na sede da fazenda Barra do Juá, foi sequestrada por 5 homens encapuzados. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois, pendurado num umbuzeiro à beira da estrada principal, vestido com o próprio vestido de noiva, agora manchado de sangue e poeira. Uma nota pregada ao tronco da árvore dizia simplesmente: "Presente de casamento dos Albuquerque". Aquele ato de crueldade transcendeu até mesmo os padrões de violência aceitos nas guerras familiares do sertão. A população local, que até então mantivera-se neutra no conflito, passou a evitar qualquer associação com os Albuquerque.
vistos agora não como uma família poderosa, mas como encarnações da própria maldade. Comerciantes recusavam-se a vender-lhes suprimentos, vaqueiros não aceitavam trabalhar em suas fazendas, padres negavam-lhes os sacramentos, mesmo sem ordem oficial do bispado. O isolamento social e econômico começou a enfraquecer o poder dos Albuquerque. Joaquim, percebendo que havia ultrapassado um limite tácito, tentou recuar, oferecendo trégua aos Lima. Enviou um mensageiro com uma proposta formal. Cessariam as hostilidades. Cada família manteria suas propriedades atuais e estabeleceriam limites claros de influência no Pajeú. Manuel Lima recebeu o mensageiro, ouviu a proposta em silêncio e então respondeu com uma única frase: diga a seu patrão que nossa resposta virá pelo fio da peixeira, não pelo fio da palavra. A resposta dos Lima veio na forma de uma estratégia coordenada para eliminar sistematicamente todos os apoios dos Albuquerque na região. Em vez de atacar diretamente a família rival, concentraram-se em seus aliados, comerciantes que ainda lhes forneciam crédito, funcionários públicos que executavam suas ordens, capatazes que gerenciavam suas propriedades. Em 4 meses, 23 apoiadores dos Albuquerque foram mortos em circunstâncias que pareciam acidentais. Afogamentos, quedas de cavalo, picadas de cobra, incêndios noturnos. Joaquim Albuquerque, vendo seu poder esvair-se, decidiu por uma ação desesperada. Em março de 1838, reuniu todos os homens armados que ainda lhe eram leais, cerca de 35 jagunços, e marchou abertamente contra a fazenda principal dos Lima, a Barra do Juá. O ataque, anunciado com antecedência como uma demonstração de força, pretendia ser o golpe final que restabeleceria a supremacia dos Albuquerque no Pajeú. Manuel Lima, no entanto, estava preparado. Tendo sido avisado da ofensiva por espiões, transformou a fazenda numa armadilha mortal. Espalhou atiradores pelas elevações circundantes, cavou trincheiras disfarçadas nos caminhos de acesso e posicionou o gado em pontos estratégicos, prontos para serem espantados contra os atacantes no momento certo. Quando os Albuquerque se aproximaram, caíram numa emboscada perfeitamente executada. O confronto que se seguiu, conhecido depois como a Batalha da Barra do Juá, foi o maior e mais sangrento episódio da guerra entre Lima e Albuquerque. Durou apenas 2 horas, mas resultou em 27 mortos do lado dos Albuquerque, incluindo Joaquim e seus 2 irmãos mais novos, e 8 do lado dos Lima. Ao final, apenas 7 homens dos Albuquerque conseguiram escapar com vida, levando consigo a notícia da derrota catastrófica. Com a morte de quase todos os homens adultos da família, o poder dos Albuquerque no Pajeú desmoronou. As propriedades foram gradualmente abandonadas, à medida que viúvas e órfãos migravam para o litoral, buscando refúgio com parentes distantes. As terras foram ocupadas por pequenos agricultores e criadores, muitos deles antigos agregados dos Lima, que consolidaram seu domínio sobre a região. A guerra entre Lima e Albuquerque tornou-se lenda no sertão pernambucano, passando de geração em geração através de canções, cordéis e histórias contadas nas noites de lua cheia. Os nomes das famílias transformaram-se em símbolos, Lima representando a resistência dos pequenos contra os poderosos, Albuquerque como exemplo do abuso de poder e sua consequente queda. O conflito, que começou por terras e poder político, acabou redefinindo as estruturas sociais do Pajeú. A queda dos Albuquerque abriu espaço para um modelo menos centralizado de poder, com os Lima optando por compartilhar sua influência entre aliados em vez de monopolizá-la. A experiência da guerra ensinou-lhes que o poder absoluto traz vulnerabilidade, enquanto o poder distribuído cria resiliência. Décadas mais tarde, em 1889, quando a República foi proclamada e novas estruturas de poder se estabeleceram no Brasil, o Pajeú já havia desenvolvido seu próprio sistema político local, menos dependente dos grandes coronéis e mais baseado em alianças entre pequenos e médios proprietários. O modelo seria estudado por historiadores como um caso atípico no sertão nordestino, onde geralmente o coronelismo persistiu até meados do século XX. Em 1907, exatos 73 anos após o início do conflito, um pesquisador da capital visitou o Pajeú
para documentar a história da guerra entre Lima e Albuquerque. Para sua surpresa, encontrou descendentes de ambas as famílias vivendo pacificamente na região, alguns até unidos por casamentos recentes. Quando perguntou a um velho morador como aquela reconciliação havia sido possível, recebeu uma resposta que resumia a sabedoria adquirida com tanto sangue. No sertão, doutor, a gente aprende que o ódio é luxo que nem a terra nem o céu podem sustentar por muito tempo. O rancor, como a seca, um dia acaba, dando lugar às flores que sempre esperaram escondidas na caatinga. Hoje, as fazendas que foram palco daquela guerra permanecem espalhadas pelo Pajeú, muitas com os mesmos nomes, embora pertençam a proprietários sem qualquer ligação com os Lima ou os Albuquerque originais. Ruínas de casas grandes e currais centenários ainda pontilham a paisagem, testemunhas silenciosas de um tempo em que o poder se media pelo alcance do bacamarte e a honra se lavava com sangue.